Quero dar boa tarde aos irmãos. A glória do Supremo Artífice dos Mundos. Saudações aos irmãos. Retornando às vídeo instruções, visando aí auxiliar no aprendizado dos irmãos. Me deram uma ideia de criar um canal fechado no YouTube para a gente otimizar nosso tempo, e as instruções elas ficam lá guardadas. Daí aqueles que serem novatos aí podem assistir pela primeira vez, e aqueles que já assistiram, mas gostariam de pegar algum detalhe que passou despercebido, assistirem novamente. Hoje, nossa primeira gravação, hoje dia 12 de fevereiro de 2019, vamos dar uma breve síntese, um resumo aí do rito egípcio, o rito de Mizraim em Mênfis, e qual é a tradição que ele comporta. Falar um pouco da origem, da questão da essência esotérica do rito, que em si aglutina tradições egípcias, tradições gregas, tradições alquímicas e as tradições herméticas aí que foram disseminadas, perpetuadas aí de forma secreta na Idade Média. A princípio, vamos dar uma breve instrução aí sobre o sinal, né? Vamos começar pelo sinal. Todos sabem, sinal de aprendiz. Então vou saudar o Oriente ao Deus inefável, grande arquiteto do universo. Saúdo a coluna do Sol, representando o mundo astral, aonde habitam as divindades, habitam os seres da natureza, habitam os mestres e as almas. E por fim, saúdo a coluna da Lua, como referência ao mundo sublunar, aonde habitamos, aonde a natureza material, a natureza física. Pois bem, irmãos, vamos passar para a história. Eu fiz uma colinha aqui para me ajudar. Peço perdão aí adiantado, devido a alguma falha que vier a ocorrer na gravação desse vídeo. Então, o rito de Mizraim, o rito egípcio como é conhecido, ele remonta ao Império Romano, remonta também à Idade Média e à Idade Renascentista, e também à época das sociedades secretas, onde ela se firmou e ganhou o nome de Mizraim em Mênfis. Na verdade, ganhou o nome de Mizraim mais adiante, que com a fusão dos ritos de Mizraim e Mênfis, que ganhou esse nome de Mizraim em Mênfis, né? Mas até então era Mizraim em Nápoles. Então, a princípio existe um mito sobre a fundação histórica da cidade de Nápoles, aonde uma colônia de egípcios que lá aportou, né? Que na época Nápoles era um polo portuário, um polo comercial, uma potência, e lá aportou uma colônia de egípcios, carregando com eles a tradição egípcia, a tradição iniciática egípcia. E lá essa tradição ela se infundiu com a tradição estudada, praticada, perpetuada pelas ordens secretas que em Nápoles existiam. Essas ordens elas operavam no subsolo, né? Ela atuava aí na clandestinidade.
Então essa sabedoria iniciática egípcia, ela se fundiu a quais tradições? Ela se fundiu à tradição greco-alexandrina, à tradição pitagórica, às tradições alquímicas e às tradições judaicas. Muitos pensam, o rito maçônico egípcio ele remonta às escolas de mistério egípcias, como a Amorque e outras ordens que se auto-intitulam perpetuadoras da tradição egípcia. Não. Já aí em meados de 1600, 1700, essa tradição egípcia ela foi aglutinada, foi misturada às tradições que imperavam na Europa naquela época, né? Então essa coisa aí, essa afirmação de que existe uma tradição egípcia genuína, livre de outras tradições, é engodo, é falácia, para atrair membros e tirar dinheiro. Na verdade, já na Idade Média, os iniciados da Idade Média, eles faziam estudos comparados das tradições, que nós vamos ver aí bastante similaridade. E com a chegada em Nápoles dessa tradição egípcia, ela foi incorporada e assim, alguns pontos que existiam ou que faltavam na tradição já existente em Nápoles, a tradição egípcia completou aquela lacuna, né? Foi aperfeiçoando. Então, o rito egípcio, o rito maçônico egípcio, ele perpetua essas tradições: a greco-alexandrina, a tradição pitagórica, a tradição dos alquimistas, a tradição judaica e, por fim, a tradição egípcia que aportou em Nápoles e que na época ganhou o nome de Escala de Nápoles, tá? Mais à frente veremos um pouco sobre isso. Pois bem, quem foram os expoentes, né? Os nomes dos grandes iniciados que foram guardiões e perpetuadores dessas tradições, né? Em nossos arquivos, naquilo que é passado para nós na ordem, temos 3 nomes de grande valor. O primeiro deles é Raimundo de Sangro, o príncipe Raimundo de Sangro, que operava em Nápoles a ordem Osírio e Isíaca, né? Já com a tradição egípcia fundada as demais tradições praticadas em Nápoles. Depois o seu primo Luigi Aquino, que foi o iniciador de Cagliostro nesta ordem e grande parceiro dele para a instalação da maçonaria egípcia na Itália. E o próprio Cagliostro, que iniciado na maçonaria tradicional, na maçonaria, vamos dizer assim, inglesa, né? Na verdade, ele foi iniciado na maçonaria francesa. Ele utilizou da maçonaria como uma porta de entrada para selecionar aqueles que estavam preparados e eram merecedores de conhecer essa tradição mais esotérica, mais hermética, não é? Então foi Cagliostro quem criou ou adaptou um rito feminino chamado rito de adoção androgênica, né? Rito este que foi concedida a um francês que depois perpetuou numa linhagem cujo hierofante, cujo grão-mestre foi Garibaldi. Garibaldi foi o primeiro a fundir o rito de Mizraim ao rito de Mênfis. Porém, o Mizraim que Garibaldi possuía era o rito de adoção androgênica passada por Cagliostro lá atrás, né? Não era o rito masculino. Por isso que o rito de Mênfis Mizraim hoje praticado é um rito misto, porque foi essa tradição passada para Garibaldi, que era o rito misto de adoção androgênica, mais o rito de Mênfis, que é aquele rito encontrado por Napoleão Bonaparte na sua invasão do Egito, né?
Então, como já foi dito, essa tradição perpetuada em Nápoles, né, essa tradição egípcia, ficou conhecida como escala de Nápoles. Daí, com o iniciado Giuliano Cremens, né, essa escala de Nápoles, ela foi perpetuada numa ordem chamada Fratellanza Hermetica de Miriam. Ainda existe essa ordem, mas ela não tem nada de maçônica, tá? É uma ordem terapêutica, né? E que nela possui a escala de Nápoles, que é essa tradição egípcia. E Cagliostro, como foi dito, perpetuou a tradição egípcia, né? Aglutinada às demais tradições já citadas, no seio da ordem maçônica, correto? E daí ganhou-se o nome de Arcanus Arcanorums, tá? Então nós temos a maçonaria, a princípio, a maçonaria primitiva, como guardiã preservadora da tradição templária. Maçonaria, como sabemos, é aprendiz, companheiro e mestre, os graus azuis. Daí aglutinou nela os graus chamados hoje de graus filosóficos, que eram os graus templários, né? Então ela servia como porta de entrada para essa tradição templária. Quando essa tradição se degenerou e a maçonaria se transformou no que vemos hoje, posso dizer, similar a um clube social, né? Mas lá já em meados de 1700, Cagliostro ele viu como exemplo e até como uma boa ferramenta para ele preservar aqueles ritos esotéricos, a maçonaria novamente. Foi aí então que surgiu os Arcanum Arcanori, que são os altos graus da maçonaria egípcia. Tá bom? Falar um pouquinho, irmãos, dessas tradições primitivas que já existiam em Nápoles e posteriormente foram ajuntadas, aglutinadas, somadas à tradição egípcia, né? Falaremos então da tradição grega, né, que vamos encontrar no rito de Mizraim, devido a essa fusão lá atrás. Então temos o politeísmo, né? Politeísmo grego, que é, vamos dizer assim, são um panteão das divindades gregas, né, que eram invocados pelos gregos para auxiliar a humanidade. Temos também o monopoliteísmo grego, que seria a crença também num Deus pai de todas as outras divindades, né? Que muitos dizem, muito se perpetua que é Saturno, o grande demiurgo Saturno. Também temos dentro dessa tradição grega a evocação dos daimons, né? Que na Grécia os daimon eram os gênios que cada pessoa carrega consigo para a sua própria proteção. Tem uma diferença aí entre invocação e evocação. A invocação é quando você chama, interioriza a qualidade daquele Deus. Então, quando fala assim, invocar um Deus, seria você invocar para si a sua qualidade. Evocar já é trazer para fora. Então, quando você evoca o seu gênio, você está chamando ele à sua presença para ele te fazer um favor, para te proteger, para te auxiliar. Tá bom? Então, da parte da tradição grega, os principais pontos que eu encontrei, achei importante citar aqui, o politeísmo, o monopoliteísmo e a evocação dos daimons, né? Depois temos a tradição alexandrina também, né? Que temos daí também invocações angelicais, que mais tarde foram interpretadas por Gardner como invocações dos espíritos da natureza. Lembrando que Gardner foi o criador e fundador da religião Wicca, né? Uma religião pagã. Temos também na tradição alexandrina alguns ensinamentos dos papiros de Elefantina, aonde temos tudo referente à ida dos hebreus ao Egito na época que Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, né? Partindo agora para a tradição pitagórica, meus irmãos,
temos lá a mentepsicose, né? Então, nos arcanos arcanórios, na escala de Nápoles, teremos contato sobre as leis da mentepsicose, que é uma lei cíclica de reencarnação, que também é conhecida como roda de Sansara. Então a alma ela fica num ciclo reencarnatório para se aperfeiçoar, que na tradição pitagórica era chamada de mentepsicose. Depois teremos contato com a tradição de transmigração das almas, também é uma tradição pitagórica, que relata que no fim da mentepsicose, quando a alma já completou os seus ciclos, seus vários ciclos de reencarnação, ela então retorna, ela reintegra a fonte da vida. É o fim do ciclo reencarnatório. Na tradição pitagórica também temos, né, daí já temos em toda a maçonaria egípcia, também em toda a maçonaria tradicional, o sistema de graus, em especial o sistema trino, que se refere ao aprendiz, ao aprendizado, o companheiro ao desenvolvimento e a maestria, que é o lado, que é o grau voltado aonde o discípulo, o iniciado, já está apto a ensinar, a guiar novos aprendizes, a guiar novos neófitos. E por fim aqui, que eu achei importante incluir aqui na tradição pitagórica, vemos a lei tetrakite, né? Que é uma lei da manifestação quádrupla de Deus. É uma lei que rege o universo, também vem da tradição pitagórica. Essa tetrakite, ela é análoga ao tetragramaton dos hebreus, dos judeus, né? Ou o tetragrama sagrado, também pode ser dito assim. Temos no arcano arcanório também contato com a tradição alquímica da Idade Média, em especial a fórmula secreta da pedra filosofal, né? Que é aquela pedra que nos torna capaz de transmutar chumbo em ouro, e seus 3 elementos: o sal relacionado ao corpo, o mercúrio relacionado à alma e o enxofre relacionado ao fogo ou ao espírito, né? Só ressaltando que no caso essa fórmula da pedra filosofal ela está mais voltada para transmutação dos defeitos, dos vícios em virtudes, né? É a transmutação, o aperfeiçoamento da alma humana, né? Deixando ela como ouro, né? Daí pegando não por analogia, mas utilizando da tradição pitagórica, então essa transmutação vai ocorrendo na mentepsicose até que na transmigração das almas nós reintegramos ao uno, né? A fonte da vida. Temos também contato com a tradição cabalística judaica, destacando-se então a prática da alta magia, né? Que também pode ser chamada de teurgia, e o estudo e a aplicação da cabala em si. A cabala será estudada e aplicada através da chamada Sheman Foresh, correto? E por fim, a própria tradição egípcia, que é a mãe da onde originou todas essas demais tradições, né? No estudo comparado, muito poucas coisas se distinguem, talvez nomes, um mito ou outro, mas a essência das tradições que nós conhecemos com a tradição egípcia, podemos verificar que a tradição egípcia é mãe de todas as demais tradições. Veremos lá o polimonoteísmo, que é um Deus, pai de todos os outros deuses. Teremos também a alta magia egípcia, em paralelo à alta magia ou à teurgia cabalística, e alguns ensinamentos secretos e ocultos, através da mitologia egípcia, né? Então isso aqui é o básico que eu posso falar para os irmãos da história e da tradição dentro da maçonaria egípcia, irmãos, que será visto no arcano arcanório. Mas até lá, somente aqueles preparados e merecedores, assim como na época de Cagliostro, né? Só quem estiver preparado e for merecedor de chegar a esses graus e aprender a colocar em sua vida essas práticas no arcano arcanório, que vão realmente
tangenciar, tocar, ter acesso a esse arcano, a esses ensinamentos herméticos, né? Prosseguindo aí com a história do rito, né? O Mizraim sempre operou então clandestinamente em Nápoles e posteriormente com a sua expansão em Veneza. Com licença um pouquinho, irmão, só. Então, como já foi dito, ele nasceu ali em Nápoles, no subsolo, e conforme foi expandindo, foi para Veneza também. E assim, ele parou de ser clandestino e sendo mais visível foi em 1801 através do irmão Abram, que também é conhecido como Barão Tassone de Modena. E assim ele foi se perpetuando até chegar em Marco Egídio Alegre, que era grande conservador da linhagem do rito de Mênfis, que é aquele rito que Napoleão teve contato no Egito. E assim em 1945, esse Marco Egídio Alegre, que em 23 era conservador do rito de Mênfis, em 1925 foi o grande grão-mestre, grande conservador do rito de Mizraim. Ele então faz essa fusão do verdadeiro verdadeiro rito de Mizraim, que é o rito masculino com arcano arcanorum. Hoje, se nós pegarmos o rito de Mênfis Mizraim, caso ele tenha arcano arcanorum, é porque algum irmão ou grão-mestre lá fez parte desse rito oriundo de Cagliostro, que passou por Marco Egídio Alegre. Porque o rito de Mênfis Mizraim genuíno, que é aquela fusão do Mênfis de Napoleão e o feminino ou androgênico de Mizraim, ele não possui o arcano arcanorum, correto? Então, aqui em 1945, sim, surge o Mizraim e Mênfis, que é o rito de Mizraim genuíno, com o arcano arcanorum de Cagliostro, mais o rito de Mênfis. E assim foi se perpetuando o rito de Mizraim e Mênfis pelo santuário italiano, até chegarmos hoje no atual grão-mestre hierofante geral, Renato Pietro Salvadeu. Tá bom? Então, irmãos, o que eu tinha de primeira instrução hoje era isso. Não vou me alongar muito por causa do tempo do vídeo. Acredito que, para não se tornar muito maçante, apenas isto já é um bom começo, né? Um primeiro vídeo é um bom começo. Apenas falando que nós não deixamos no passado, não deixamos no presente, não deixaremos para o futuro que qualquer outra mácula venha contaminar essa tradição que nós perpetuamos. Assim como fez Alex Crowler, que teve contato com o rito de Mizraim e aglutinou ele na sua Otto, tá? Telema, a lei de Telema, não uma lei criada por Crowler, na verdade é uma lei profanada por Crowler, porque Telema é algo secreto, ele teve acesso e profanou, assim como ele profanou todas as práticas, né? Todos os ritos, todos os ensinamentos secretos em sua Astrum Argento, não é? Então nós não faremos isso. Quero deixar bem claro que nós trabalhamos com amor, com zelo e com seriedade com o rito de Mênfis e Mizraim, ou melhor dizendo, rito de Mizraim e Mênfis. O meu tríplice fraternal abraço. Fiquem com Deus, contem comigo, contem com a minha humildade, com a minha sinceridade e com a minha disposição em ajudar todos os irmãos naquilo que tange aqui ao nosso rito egípcio. Se tiverem dúvidas, não deixem para depois, basta me procurar. Vai ser um prazer poder conversar com os irmãos sobre iniciação, né? Sobre esoterismo, que é algo que eu sou apaixonado, eu amo. E vai ser muito bom, vai ser aprendizado para mim também sanar as dúvidas que os irmãos tiverem. As dúvidas que os irmãos tiverem, porque
todo dia é um novo aprendizado. O grau de aprendiz é um grau eterno, não é um grau, uma fase apenas. Então todo dia nós estamos aprendendo. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.